Fui diagnosticado com HPV. E agora? Fica aí, eu vou rodar a vinheta do canal e a gente já conversa. Eu sou Márcia Lima Dantas, eu sou médica infectologista, esse é o canal Conversa com Infectologista. Não esquece de me seguir aqui, deixar um like no vídeo que me ajuda demais e me seguir nas redes vizinhas que eu posto conteúdo diário lá, diferente do que eu posto aqui no YouTube. Fui diagnosticada com HPV e agora? O diagnóstico do HPV, ele traz muita preocupação, com preconceito, vergonha. Quando a gente fala em HPV, as pessoas lembram muito das verrugas, que tem aquela questão, como eu falei, da preocupação. E as pessoas se esquecem que quando a gente fala em HPV, a gente tem que relacionar também a presença de lesões pré-cancerígenas ou mesmo cancerígenas, e não somente as verrugas. Isso é um ponto muito importante que a gente precisa lembrar. Outra coisa que é muito importante dizer, estudos mostraram que mais de 80% da população sexualmente ativa tem ou vai ter algum subtipo do HPV durante a sua vida, bastante. Outro ponto que a gente precisa deixar combinado aqui é que existem mais de 100 subtipos de HPV. Tem aqueles que são considerados de baixo risco, que são os números 6 e 11, geralmente associado à presença de verrugas. Já o vírus número 16 e 18 são considerados de alto risco. Estão relacionados à presença de alterações celulares pré-cancerígenas ou cancerígenas. E por que a gente fala tanto do HPV? Por que o HPV traz tanta preocupação? As pessoas têm preconceito, medo. As lesões mais graves relacionadas ao HPV são as lesões chamadas de pré-cancerígenas ou cancerígenas. Muitas pessoas não sabem que a presença do HPV está relacionado não somente ao câncer de colo de útero nas mulheres, mas também a câncer de vulva, da região anal, pênis, a boca, da garganta. Por isso, quando a gente fala em HPV, a gente não tem que pensar só nas verrugas, naquela questão do momento da relação sexual em si. E também pensar nas verrugas, mas também pensar que a presença do HPV está relacionada à presença de alterações gravíssimas, que são cânceres e que podem matar, inclusive. Então, por isso é tão importante a gente falar sobre HPV e fazer acompanhamento de HPV quando a gente tem diagnóstico. Como que se dá a transmissão do HPV? O HPV é considerado uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Mas lembrar que o HPV ele é transmitido na relação sexual propriamente dita, na relação sexual oral, mas também é transmitido no contato mão, pele, pele. Qual é a prevenção do HPV? Existe? Sim, existe. A prevenção é o preservativo que reduz o risco de HPV. Lembrar da vacina. Existe vacina para o HPV. Inclusive, ela é indicada para pessoas que ainda não iniciaram a vida sexual ou mesmo naquelas que já iniciaram a vida sexual. Mesmo que já tenham apresentado algum tipo de lesão do HPV, ainda assim mantém a indicação da vacina. O diagnóstico de HPV significa que você precisa fazer acompanhamento, porque a pessoa ela pode adquirir mais de um tipo de HPV. Como eu falei, existem mais de 100 subtipos do vírus. Por isso que mesmo você tendo alguma lesão de HPV, mantém-se a indicação da vacina. Então, a preocupação que a gente tem que ter relacionada ao HPV não é somente em relação às verrugas, mas também em relação a câncer. Se você fizer o preventivo, por exemplo, e vier uma alteração sugestiva da presença do HPV, faça o seu acompanhamento. Porque mesmo se naquele momento você não estiver com uma lesão cancerígena, você pode ter uma alteração que pode se transformar em câncer no futuro. Por isso, você precisa fazer o acompanhamento para que, se for detectada alguma alteração que esteja em evolução, essa região seja retirada. E isso vale para os homens também, através de um exame chamado peniscopia. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Em relação às verrugas, ela tem uma alta quantidade de vírus, por isso elas também devem ser retiradas, caso elas não desapareçam sozinhas. Qual que é o tratamento? O tratamento vai ser sempre a retirada da lesão, seja essa lesão pré-cancerígena ou cancerígena, ou seja a presença das verrugas. Lembrando que alguns pacientes vão ter o vírus HPV e não vão apresentar lesões. Por isso é tão importante sempre fazer exames e fazer acompanhamento médico.
Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de me seguir aqui, deixar um like no vídeo que me ajuda demais e me seguir nas redes vizinhas que eu posto conteúdo diário lá, diferente do que eu posto aqui no YouTube, tá? A gente se vê. Beijos, tchau, tchau.